Oi, sweethearts! Steven Universe The Movie. Esse filme foi bem recebido pelos fãs, dando 1000 elogios à narrativa emocionante, o desenvolvimento maduro de Steven e as batalhas épicas. Então, eu assisti e eu tô aqui agora para fazer minha análise, para fazer você decidir se você vai querer assistir esse filme ou não. O desenvolvimento de Steven Universe The Movie começou simultaneamente à produção da série. Foi liderado pela criadora Rebecca Sugar e se estendeu por um período de 2 anos após o final da 5ª temporada. A equipe trabalhou em um filme musical com a história desenvolvida por Ben Levin, Hilary Florindo, Ian Jones Carter, nome complicado, Jack Pendarvis, Joey Johnson, Cat Morris, Matt Burnett e Rebecca Sugar. A produção incluiu a criação de novas músicas, o design de personagem como a vilã Spinella e o desenvolvimento de enredos que exploram a maturidade de Steven e o legado de sua mãe, Rose Quartz / Pink Diamond. Como o filme tem muitos personagens, eu vou falar os 5 mais importantes. Steven Quartz Universo, moto chata do caramba! Steven Quartz Universo é o personagem principal da série. Steven é o filho da Rose Quartz / Pink Diamond, a ex-líder das Crystal Gems, e passa a viver com elas ao mesmo tempo que convive com sua vida humana em Beach City. Também convive com o mundo Gem, indo atrás de artefatos Gems, derrotando Gems corrompidas e descobrindo sobre o passado das Gems do planeta natal, que tentaram colonizar a Terra. Garnet é uma das protagonistas de Steven Universo. Ela é a fusão de Ruby e Safira e a líder das Crystal Gems. Se juntou às Crystal Gems porque elas aceitaram o fato dela ser uma fusão, lutou na rebelião e se tornou uma das principais defensoras da Terra. Após a morte de Rose Quartz, Garnet começou a liderar as Crystal Gems. E eu vou ser sincera, ela é minha personagem favorita. Eu amo a Garnet, gente! Ametista. Mais especificamente, Ametista Faceta 5, corte 8XM. É um dos membros das Crystal Gems e uma das protagonistas da série. Ela foi a última Gem conhecida a ser fabricada na Terra como parte do projeto do Jardim de Infância. Após a rebelião, a Ametista se tornou uma Crystal Gem e passou a ajudar seus companheiros a proteger a Terra. A Pérola é uma Gem do tipo Pérola, das Crystal Gems. Em Steven Universo, é uma das protagonistas da série. Foi a primeira Gem da Rose Quartz na rebelião, tendo um grande amor por ela. Atualmente, ela é uma das mentoras do seu filho, Steven. O seu visual atual apareceu pela primeira vez em Mudar de Ideia. E em episódios atrás, Pérola tinha sido pufada pela Diamante Amarelo. Anos depois, a Pérola e as Crystal Gems principais são atacadas pela Spinella. A Pérola e as outras acabam perdendo a memória e o Steven consegue recuperar as memórias delas. Spinella é a antagonista principal de Steven Universe filme e uma personagem coadjuvante de Steven Universe futuro. O filme se inicia com cortinas vermelhas se abrindo e as diamantes cantando sobre o Steven. A Diamante Branco começa a contar a história das Gems e a história de Steven. Steven já tem 16 anos e ao dizer que não vai ao trono, as Diamantes ficam surpresas. Branco pede para cortar a transmissão e as Diamantes imploram para Steven, dizendo que ele não pode ir embora, que ele precisava ficar, que ele é tudo o que restou da Pink e que o lugar dele é com elas, mas ele nega educadamente. Venha morar no palácio, preparamos um quarto. Nós só. Ele vai embora para casa e desabafa com Connie, sua namorada, que as Diamantes queriam que ele vivesse com elas e o encher de atenção por 24 horas por dia. Connie menciona um acampamento espacial e que seus pais estão tentando incentivar as vontades dela. Os dois se despedem com um beijo na bochecha. Aí começa a tocar a música Happily Ever After. A minha parte favorita da música é a parte da Garnet. Meu Deus, como eu amo ela! Steven e as Crystal Gems se deitam perto do farol e foi aí que a Spinella veio para acabar com a festa. Ela ativa seu injetor e diz que irá acabar com felizes para sempre deles de uma vez por todas.
Aí começaram a tocar Other Friends. Essa é uma das minhas músicas favoritas do filme. As Crystal Gems são derrotadas e Steven ferido, mas ele usa a própria arma de Spinella contra a mesma, a derrotando. Mas ao tentar colocá-la numa bolha, não consegue. Desesperado, ele chama seu pai, Greg. A primeira a voltar é a Pérola, mas ela está diferente. Enquanto a música Sister and Butch Pearl toca, Ruby, Safira, Ametista e Spinella voltam às suas formas físicas. Steven tenta ter uma explicação da Spinella, mas ela não se lembra. Então ele vai pedir ajuda para Bismuto, Lápis e Peridote. Ela chegou nisso aí? É. O que isso quer dizer? Por que a gente não pergunta pra ela? Pois é, tem isso aí. Bismuto, ao ver a arma de Spinella, explica que aquilo era um rejuvenescedor, um corte daquilo e você volta para como foi feito. Somente Steven sobreviveu devido à sua parte humana, mas sua parte Gen foi resetada. O ato 1 termina quando toca a música Who We Are. Ao pensarem em como fazer elas se lembrarem, Spinella sugere que era como um quebra-cabeça, uma experiência, uma peça. Eles pensam primeiro em restaurar Ruby e Safira. Steven tenta ameaçar as duas com uma serra gigante, mas sem sucesso. No fim, Spinella ligou a serra e atrapalhadas ocorrem. Ruby fica admirada com a habilidade de previsão de Safira. Quando Ruby está prestes a ser esmagada, Safira a salva e as duas se fundem. Aí começa a tocar Easy in Love. Essa é outra música do filme que eu adoro. Greg chega dizendo que perdeu a Ametista. Steven e Spinella vão à procura dela. Ametista! 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 Ela encontram em seu ateliê. Enquanto canta No Matter What, Steven revive coisas que fez com ela. No fim, a Ametista consegue suas memórias de volta. Ao voltarem para a cidade, descobriram que aquilo no injetor era tóxico, bioveneno. Para parar isso, Spinella teria que se lembrar. Mas ao contrário do caso da Ametista, Steven não conhece nada sobre a Spinella, mas Pérola pode ajudar. Mas para isso, ela teria que se lembrar de si mesma, se rebelar contra Greg, no caso. Não funcionou quando tocou música Disobedient. Então, decidiram apelar para Rose, mas não funcionou também. Então Greg e Steven se fundem, formando Stag. Assim, Pérola se lembra e assim somos agraciados com a presença de Opal na música Independent Together. Spinella sai correndo, Steven vai atrás e os dois vão ao jardim. Spinella explica sobre sua história e como foi abandonada por Diamante Rosa por 6.000 anos. E aí começa a tocar a música Drift Away. Essa é uma música que me fez chorar e que eu amo de coração. Assim termina o ato 2. Assim que se lembra, Spinella tenta atacar Steven, mas não faz. Ele diz que ela poderia recomeçar na Terra. Aí começa a tocar a música Found. Essa música também é uma que eu adoro e que me trouxe as lágrimas. Assim que o injetor é desligado, Spinella entra em parafuso e volta a ser como era, fazendo até a Garnet de refém. Quando Steven quebra o rejuvenescedor, Garnet se lembra e volta ao normal. Aí começa a tocar True Kinda Love, outra música que eu amo. Steven escala um injetor e chega no topo para falar com Spinella. Quando ele estava prestes a ser jogado daquele trambolho pela Spinella, ele se lembra de que ele se tornou o herói porque ele mudou e amadureceu com cada dificuldade. Assim, ele recupera seus poderes e luta de igual para igual contra Spinella durante a música Change. Essa música é minha favorita, sem sombra de dúvida. Depois da briga, o injetor explode por conta dos socos de Spinella, mas graças a Deus os dois saem ilesos. As diamantes aparecem do nada para viver com Steven, mas Spinella é com elas. Aí toca novamente Let Us Adore You, dessa vez com Spinella tocando junto. O filme acaba com todos restaurando o planeta Terra.
tocando a música final. O único problema desse filme é que tem músicas demais. Eu sei que o filme é musical, mas tipo, nem mesmo os filmes da Disney tem tanta música. Apesar disso, o filme é bom e rever a jornada das Gems e do Steven é bem legal. Agora, a nota final é 9. Só não recebeu um 10 porque tem muita, mas muita música. Lembrando que estou dando minha opinião e ela não é absoluta. Esse foi o vídeo. Tchau!